Vamos então fazer um overview do 5S. Vamos falar sobre o senso Seiri, o senso Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Iniciando pelo Seiri, o senso de utilização. E aqui mostraremos o que são coisas úteis e coisas inúteis, ou seja, coisas que são utilizáveis e coisas não utilizáveis. Separar o necessário do que não é necessário. Ter senso de utilização é identificar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida destinação àquilo que é considerado desnecessário ao exercício das atividades. Vamos para uma reflexão. O nosso guarda-roupa está apenas com itens que utilizamos? Aqui apenas uma pergunta para poder fixar o senso de utilização. Outro item, tudo que guardamos ou deixamos na empresa tem utilidade? Tudo que guardamos em casa sem uso tem utilidade? Você costuma guardar brinquedos e móveis quebrados? Aqui coloquei uma ilustração que na minha casa colocamos a seguinte regra: não usou materiais guardados há mais de um ano, é descartado no ano seguinte, doado ou vendido. Cada pessoa deve saber diferenciar o útil do inútil. Só o que tem utilidade imediata deve estar na área de trabalho. Somente a quantidade certa deve estar disponível. Aqui outro exemplo de coisas úteis e de coisas não úteis. E de improvisos também. Como falamos anteriormente, o 5S leva o processo, a empresa, a zero de acidentes. Então aqui mostra algumas coisas adaptadas, alguns macetes, algumas chaves montadas para determinados serviços que possivelmente pode ocasionar acidentes. E aqui no correto mostra ferramentas, um símbolo verde mostrando que são ferramentas utilizáveis no processo. Aqui colocamos, para fixar melhor o senso de utilização, fizemos um diagrama, onde você faz uma análise de uso. Quando eu uso? Constantemente, periodicamente, raramente ou nunca. Então, se você usa com uma frequência constante, você mantém no seu local de trabalho. Se você usa numa frequência periodicamente, você também mantém, só que um pouco afastado, porque você usa periodicamente. E quando eu uso raramente? Quando você usa raramente, manter em um depósito afastado do local de trabalho. E quando eu nunca uso, enviar para a área de descarte. É bastante comum as pessoas pensarem que descarte significa jogar fora o que não tem serventia. No entanto, o significado é separar o que não é útil no momento. Aqui veremos aquilo que você não usa, que você usa raramente e que você vai destinar para a área de descarte. Na área de descarte fizemos um outro diagrama aqui para facilitar o senso de utilização. O descarte, coisas ainda úteis, encaminhar para o setor que vai utilizar. Coisas que não são necessárias, material de bom estado, o que você deve fazer? Vender como bom uso, vender para alguém que está precisando desta ferramenta ou deste material. Coisas que não são necessárias, materiais em péssimo estado, sucata, vender como sucata. Fazer uma verba extra vendendo como sucata. Coisas que não são necessárias, material recuperável. Programar a recuperação. E coisas não necessárias, lixo. Botar fora. Ou seja, jogar fora, jogar o lixo no lixo. Então aqui, facilitando o senso de utilização, com diagramas que mostram o que fazer com cada material. Em algumas indústrias, dentro do departamento existe uma área de segregado para materiais de descarte, na qual é identificado o tipo de material e um código para que seja encaminhado à central de resíduo. Em algumas outras áreas não, já é descartado direto no lixo. Mas em empresas que têm ISO 14000 e tem um controle de seu resíduo, normalmente ela é ficada numa área segregada e com identificação para que área será utilizada lá na central de resíduo.
E agora veremos o Seiton, o senso de organização. Você já descartou o que você não precisa, o que você precisa você deixou no local, e agora é hora de fazer a organização, de arrumar aquilo que sobrou. Esse é o senso de organização, ordenar de forma adequada todo o material que é utilizado. Temos aqui um antes e um depois, coisas que estavam bagunçadas, fez a organização, fez o descarte, e aí agora ficou bem organizadinho, somente coisas que serão utilizadas no processo. Assim também com o material de escritório, estava tudo bagunçado, não sabendo o que era útil e nem o que era inútil, e aí separou e formou aqui uma área bem limpa e organizada. Então o senso de ordenação, essa ordenação consiste em arrumar as coisas que restaram após o descarte. É uma das fases mais importantes, suportando as demais. Ela está presente em todos os momentos de nossa vida por meio dos diferentes tipos de organização. Temos aqui um exemplo. Padronizar as nomenclaturas, usar rótulos e cores vivas para identificar os objetos, seguindo um padrão. Guardar objetos diferentes em locais diferentes. Aqui mostra esta organização. Então foi feito o descarte, manteve somente aquilo que era utilizável, organizou, e aqui neste senso também pede para padronizar as nomenclaturas, nomeando, separando por tipo, e assim facilitando na hora de encontrar qualquer ferramenta. Aqui vimos um outro exemplo. Nessa fase é importante organizar segundo a frequência de uso também. Além de identificar e organizar, é bom fazer um fluxo conforme o uso. Em algumas áreas de logística, usa o FIFO, ou seja, o primeiro que entra é o último que sai. Quais são as vantagens desse senso? Facilitação do acesso aos livros, equipamentos e documentos, ferramentas, satisfação de quem executa as atividades, facilitação da limpeza do local, redução de risco de acidentes, com ferramentas e peças somente aquelas que estão úteis e sem adaptações, sem gambiarras, maior racionalização do trabalho, menor cansaço físico e mental e melhora o ambiente, um melhor ambiente para o trabalho. E agora veremos o seiso. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre limpeza. Quando passamos por um local extremamente limpo, ficamos à vontade para jogar papel no chão ou fazer qualquer tipo de sujeira? Nós nos sentimos bem em locais limpos? Então vamos saber mais sobre o sentido amplo de limpeza. Você já sabe que limpar não significa somente melhorar a aparência, não é mesmo? Assim, quando se realiza a limpeza, verifica-se a situação dos objetos e instalações, sendo possível detectar ainda no começo qualquer anomalia que de alguma forma possa agredir o homem e o meio ambiente. A responsabilidade pela limpeza é individual e de todos devem incorporar novas atitudes para melhorar a integração entre o homem, as máquinas e o meio ambiente. Consideram-se sujeiras odores fortes que possam prejudicar a saúde das pessoas, excesso de partículas sólidas, pó e poeira em suspensão ou acumulada sobre os objetos, prejudicando a saúde e camuflando anomalias nos objetos. Objetos danificados, entulhos, equipamentos funcionando mal, com problemas de vazamento, desregulados, descalibrados. E para cada item destes que são identificados, poderão sair um plano de ação no relatório e ordens de serviço para execução no SAP. Para isso é importante que a pessoa tenha consciência, habitue-se a procurar limpar os equipamentos após o uso para que o próximo a usar encontre o limpo. Aprender a não sujar e eliminar as causas da sujeira. Cuidar para que se mantenha limpo o local de trabalho. Não jogar lixo ou papel no chão. Dar destino adequado ao lixo quando houver. Temos aqui um exemplo claro de limpeza com o iceberg. Quando você limpa, você consegue enxergar os desgastes excessivos, as trincas, o material danificado, e aí você pode colocar uma identificação ou abrir uma ordem de serviço para o desgaste, a trinca, os materiais danificados. Mas quando há uma sujeira por cima, você não consegue enxergar o que tem por baixo. Coloquei aqui esse iceberg para simplificar a ideia do conceito e da importância da limpeza no equipamento ou em qualquer local,
para que não haja camuflagem sobre os desgastes, as trincas, os materiais danificados e outros danos que podem ser camuflados pela limpeza. Quanto maior a limpeza, melhor a identificação. Seiketsu, senso da saúde e higiene. Prática da higiene e qualidade de vida. Higiene é manter as condições físicas e psicológicas favoráveis à saúde e ao equilíbrio. Coloquei aqui para ilustrar a parte de utilidades da Google, onde são padronizados por cores, limpa, sem nenhuma sujeira, fácil de identificar qualquer problema que houver aqui. Qualquer anomalia que ocorrer, é fácil de fazer a identificação e a ordem de serviço para a programação da manutenção, porque o ambiente está limpo. Qualquer vazamento, qualquer pingo que caia no chão, já é identificado que há um problema. Mas se já tiver vários vazamentos, sujeira, não é possível fazer a identificação da anomalia. Por isso que a limpeza e a organização é muito importante para que haja uma boa manutenção do sistema. E evite acidentes. Condições do ambiente. Um ambiente agradável, sem poluição sonora, visual. Ambiente seguro, sem riscos de acidentes para as pessoas e para as instalações da empresa. Uso de equipamentos de proteção, cuidados técnicos com a área de riscos. Ambiente organizado, evita o estresse. Não fumar em locais impróprios. Ou seja, o senso de saúde visa bastante zero acidentes. Então é bom sempre identificar os riscos para que não ocorra acidente com um companheiro de trabalho. Uma outra consideração às condições físicas do indivíduo são os cabelos, sempre penteados e bem tratados, pele limpa, saudável e bem cuidada, unhas limpas e cortadas, para que não haja contaminação no produto e, consequentemente, as pessoas que comprarem esse produto. Como o 5S visa qualidade, aqui visa também a saúde do indivíduo para que o produto saia com qualidade e também não passe contaminação para o produto. Sorriso. Semelhantes atrai semelhante. Quem sorri atrai pessoas felizes e sorridentes. Estimular um clima de confiança, amizade e solidariedade. Porque é um ambiente que pessoas ficam perseguindo, pessoas procurando defeitos nas outras pessoas, isso não é um ambiente bom para se trabalhar e você passa quase que a metade do seu tempo de vida dentro do trabalho e outra parte na sua casa. Então não é legal estar num ambiente que não seja confortável para trabalhar. Isso atrai doenças psicológicas, isso não é um lugar de higiene, uma higiene mental. Por isso colocamos condições físicas e frisamos essa parte para que mantenha uma saúde mental também das pessoas e não só de riscos de acidentes. Quais são os benefícios? Local de trabalho agradável, redução de acidentes e doenças, empregados saudáveis e bem dispostos no trabalho, redução do nível de estresse, a saúde. Tão importante para a organização, porém prática o 5S, quão importante para o indivíduo uma devida atenção com a saúde. Práticas regulares de atividade física, exames periódicos, atividades relaxantes ou que lhe proporcione prazer. Programas de prevenção de acidente. Algumas empresas existem programas de prevenção para os riscos de acidente, ou seja, no ambiente de trabalho existem condições inseguras, ou seja, em algumas partes do equipamento, de máquinas, podem haver locais com condição insegura oculta, onde a pessoa, ao fazer a sua atividade dia a dia, ela não consegue perceber que existe uma atividade de risco ali naquele local. Então, algumas empresas existem prevenções de acidentes com práticas de identificação de pontos de riscos e também com programas de prevenção de atos inseguros, a qual identifica-se pessoas que não estão usando EPI, pessoas que fazem práticas como correr dentro do departamento, não usar cinto de segurança, e aí fazem identificações dentro do SAP, dentro do SAP, com cartões, você lança como se fosse uma notificação, e aí consegue extrair relatórios mapeando exatamente os pontos que precisam ser melhorados. Esse é um tipo de prevenção de acidente. Teremos isso no futuro dentro do nosso programa Full Trainer, um treinamento de prevenção de acidente com técnicas dentro do SAP, mas veremos isso num futuro próximo.
E aí o senso Shitsuke, o senso da autodisciplina. O que é autodisciplina? É manter o que foi construído, porque algumas empresas ela constroem um grande programa, só que depois deixa abandonado e aí volta a bagunça, a desorganização, os riscos de acidente. Então a autodisciplina é a cultura de manter o processo vivo. Vamos ver aqui, é quando você adquire um hábito de manter tudo em ordem. A organização passa a ser parte do seu dia a dia, ou seja, passa a fazer parte de sua cultura, a manter o local organizado, o local limpo, identificação de riscos, de acidentes e uma boa prática dentro do processo. Isso é a autodisciplina. Vamos ver mais detalhes. A autodisciplina é colocar em prática tudo o que você aprendeu até agora, ou seja, tudo o que você viu nos censos anteriores. É educar-se mediante o cumprimento das normas internas, buscando constante aperfeiçoamento. O que está bom pode ficar ainda melhor, identificando, criando programas de melhorias, processos na qual tem melhorias, deve ser feitas melhorias para que constantemente fique cada vez melhor. O elogio e o reconhecimento faz parte da autodisciplina. Ou seja, se você ver uma pessoa fazendo um ato de higiene, um ato de uma boa prática dentro do 5S, é legal fazer o reconhecimento, para que manter a autodisciplina, para que a cultura seja incorporada em todos. E os resultados? Facilita a execução das tarefas, aumenta a possibilidade de obtenção de resultados de acordo com o planejado, possibilita o autodesenvolvimento do pessoal e profissional, incrementa a qualidade geral dos serviços e das relações interpessoais, prepara a instituição e os seus funcionários para a implantação do programa de qualidade mais abrangentes. É importante educar-se e educar continuamente sem tréguas, ter paciência e persistência na educação e treinamento. A educação e treinamento é muito importante dentro do processo. Existem pessoas com maturidades diferentes e também com conhecimentos diferentes. Então, muitas vezes as pessoas erram por não conhecer exatamente o processo, e outras, como são mais experientes, já conhecem com mais detalhes. Então, por isso é muito importante a fase de treinamento e educação. Estaremos mostrando aqui a seguir a matriz de habilidade. Com essa matriz facilita muito o desenvolvimento das pessoas no treinamento. Como que funciona essa matriz? Aqui, você que está vendo esta videoaula e trabalha numa empresa, é fácil de montar esta planilha dentro do Excel. Basta apenas colocar aqui a função dos operadores, dos auxiliares, do cozinheiro dentro de um hotel, seja ela qual for. Qual é a função? E o que esta função exerce? Por exemplo, de um cozinheiro fazer alguns pratos diferenciados, lavar louça e assim por diante. Neste caso aqui, um operador especializado, ele fazer o autocontrole para a liberação do produto, ele fazer changeover, fazer mudança de produto. Em algumas máquinas fazem diversos tipos de produtos e aí esse operador ele tem que estar capacitado a fazer essas mudanças e assim por diante, listando todas as atividades que estão ligadas a esta função. E aqui o nome das pessoas que estão ligadas ao processo. E aí basta apenas ir pontuando, onde aqui temos 0 não tem habilidade, 1 ele conhece a teoria, 2 ele consegue realizar com o acompanhamento de alguém que já conhece a teoria mas ainda não fez a prática, então ele é um 2, e o 3 ele consegue realizar com segurança, aprendeu perfeitamente. É aquela nota que toda empresa espera. Um 3, aquela pessoa que sabe fazer livremente, sem ter alguém vigiando, ela já sabe fazer. E o 4 é aquela pessoa que já tem grande experiência, que é disseminador do processo. E aí você pode pontuar como 4. Então aqui temos uma matriz de habilidade fácil de desenvolver e muito útil em qualquer organização, em qualquer tipo de segmento de negócio, para que você possa desenvolver as pessoas todas no mesmo nível, para que você possa estar cobrando todas as pessoas de todas as atividades. Porque às vezes ocorre algumas injustiças de você cobrar de pessoas que ainda não têm o conhecimento. E aí você precisa dar o conhecimento para ela, atingindo o nível 3, e aí sim podendo cobrar igualmente de todos nesta atividade. Então deixei aqui como um modelo para que vocês possam estar copiando e capacitar as pessoas para que haja um
um bom desempenho dentro do processo do 5S. E aqui temos um modelo do gráfico de radar, temos uma planilha com todos os 5S e todos os parâmetros que iremos utilizar, que iremos olhar na oficina. Daqui a pouco entraremos nessa planilha e faremos uma simulação e veremos que desta planilha o resultado é o gráfico de radar. Você coloca os meses aqui e a pontuação que der na planilha você vai colocar aqui e aí vai mês a mês pontuando, onde a meta é 370 pontos e se você não chegar no 370 pontos, você vai ficar deficiente em algum ponto. Neste exemplo, temos aqui ordenação com uma pequena deficiência, mas um gráfico muito bom, um gráfico quase perfeito, com apenas alguns detalhes aqui em ordenação. Então na planilha foi identificado alguns pontos, esses pontos foram identificados aqui no plano de ação, quem é o responsável, qual é a data e qual é o status. Pode ser utilizado também aqui para que possa ser planejado a atividade a ser realizada, para que não seja, e também com prazo para que a pessoa possa fazer dentro do que é esperado. Então temos aqui um exemplo de um gráfico de radar que mostraremos dentro da planilha passo a passo. Faremos uma simulação de uma auditoria numa oficina. Aqui coloquei os anexos para o sucesso do programa 5S. O conhecimento para a habilidade das pessoas estarem nivelada, a melhoria contínua do processo. A Fulltrainer oferece um pacote de melhoria contínua no método alcance. Nós temos um curso que inclui inclusive o 5S e outras ferramentas para melhoria contínua, e nós chamamos de método alcance, alcance os resultados esperados. A planilha de auditoria, que gera o gráfico de radar, e aqui o SAP para abrir ordens de serviço para o planejamento das execuções das atividades. Coloquei aqui para facilitar, já estamos finalizando aqui os slides, o fluxo sequencial do programa 5S. Então você inicia pela utilização e descarte, depois você organiza aquilo que sobrou, depois que você organizou você vai limpar, depois que você vai limpar você vai fazer uma visão crítica do processo e identificar pontos de risco e outras coisas que possam levar à melhoria da saúde e da higiene. E a autodisciplina, que é manter tudo aquilo que você construiu. E se necessitar, precisar de abrir ordem para o planejamento de alguns pontos encontrados no plano de ação, podendo utilizar o SAP. E também o programa de melhoria que não está contemplando aqui, que é o método alcance, que a Fulltrainer está disponibilizando. Estes são as ferramentas de sucesso para o programa 5S. Aqui exemplifiquei o SAP, que vamos entrar nele e vamos abrir uma ordem de serviço aqui e mostrar passo a passo como fazer isso também. E aqui, como disse, o processo de melhoria contínua do método alcance da Fulltrainer, temos um box integrado que contempla o 5S, a ferramenta de Make, PDCA, SAP e outras mais, para que você tenha um processo de melhoria Kaizen em sua empresa ou em seu local de trabalho. Caso queira, pode entrar no nosso site e adquirir também este box. Bom, finalizamos aqui a parte dos slides, entraremos agora no formulário de auditoria e no SAP.